Então, gente, continuando aqui, vamos ver agora a eficácia da política monetária para aumentar o nível de produção, renda nacional demandado de equilíbrio, tá? Então, qual seria o impacto de ΔM, a oferta nominal de moeda, sobre o equilíbrio do modelo SLM? E no caso, vamos considerar inicialmente que a demanda de moeda é transacional, ou seja, a sensibilidade da demanda de moeda aos juros tende a zero, H tende a zero, ou o que é o mesmo, a sensibilidade da demanda de moeda à renda tende a 1. A demanda de moeda é altamente sensível à renda, uma demanda transacional. Mas então, de novo, vamos considerar que o governo arbitra uma certa quantidade de moeda na economia, M0 barra, tantos bilhões de cruzeiros, dividindo essa quantidade de dinheiro pelo nível de preços, nós temos os encaixes reais da economia, a quantidade real de moeda na economia. Isso é exógeno ao modelo. M0 é arbitrado pelo governo para simplificar. Do equilíbrio entre o mercado de bens e monetário é definir a taxa de juros de equilíbrio, vamos dizer I0. Tá? Taxa de juros de equilíbrio simultâneo entre o mercado de bens e monetário. A esse nível de juros I0, há um certo montante de despesas autônomas, A barra 0 menos B I0. Dado esse volume de despesas autônomas, há uma certa demanda agregada na economia a cada nível de renda, DA0. Pelo equilíbrio no mercado de bens, é definido o nível de produção, renda de equilíbrio nacional, demandado, que seria o nível de renda, digamos, Y0. Por esse ponto A, no modelo SLM, a gente sabe que passa uma curva IS, porque variações de juros, em geral em condições normais, leva a variações de despesas privadas que dependam dos juros, fundamentalmente investimentos, o que aumenta despesas autônomas, aumenta a demanda agregada a cada nível de renda e acaba aumentando o próprio nível de renda. Então, por esse ponto, pelo ponto A, passa uma curva IS. E a relação entre juros e despesas na economia é negativa, por isso a IS negativamente inclinada. De outro lado, a esse nível de renda Y0, existe uma certa demanda de moeda na economia. E aí, assim como a gente viu no slide anterior, a gente tem que a demanda de moeda é altamente sensível à renda, insensível aos juros. Então ela é quase vertical, vamos dizer, demanda de moeda L0, tá? Quase vertical. Pela interação entre demanda e oferta de moeda é definida a taxa de juros de equilíbrio do mercado monetário, por suposição a I0 inicial. Tá? Caso haja variações do nível de renda, no caso em que a demanda de moeda é altamente sensível à renda, isso leva a grandes variações na demanda de moeda, dada a oferta de moeda, isso leva a grandes variações nos juros. Então, no modelo SLM, por esse ponto A, passa uma curva LM e ela é quase vertical, tá? Vamos chamar LM0. Então, esse é o ponto de equilíbrio inicial. Agora, o que a gente tem? Que a gente, no vídeo anterior, considerou aumento de gastos. Qual era o impacto disso sobre o equilíbrio no modelo SLM? Agora vamos considerar o aumento da oferta de moeda. O governo aumentando a oferta de moeda, o que acontece? Acontece que no mercado monetário a gente tem um aumento da oferta de moeda de M0 barra para M1 barra, tá? Mantido tudo mais constante, o nível de renda e demanda de moeda, isso leva a uma redução da taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário, de I0 para I0', tá? O que equivale a gente está indo para aquele ponto B ali no modelo SLM. Como é que a gente pode chegar naquele ponto B? É porque o aumento da oferta de moeda, como a gente já viu, ela desloca a curva LM, de LM0 para LM1, tá? O ponto B é equilíbrio no mercado monetário, mas é desequilíbrio no mercado de bens. Qual é o desequilíbrio no mercado de bens? É que a esse nível de renda Y0, a taxa de juros de equilíbrio simultâneo no mercado de bens e monetário é I0. Mas como o governo aumentou a oferta de moeda, isso reduziu a taxa de juros. No mercado de bens, qual seria o impacto dessa redução dos juros? A gente tem que as despesas privadas que dependem de juros, fundamentalmente investimentos, elas tendem a aumentar na medida que aumenta a despesa privada, isso aumenta a despesa autônoma, aumenta a demanda agregada e aumenta o nível de renda. Mas como a demanda de moeda é altamente sensível à renda, esse aumento no nível de renda
tende a aumentar muito a taxa de juros, né? Além desse I0 o que acaba compensando um pouco o impacto da política monetária do governo. Mas, de qualquer forma, uma política monetária vai acabar o expansionista vai acabar reduzindo a taxa de juros e elevando despesas privadas. Mas, ou seja, na medida em que a taxa de juros cai, a gente tem uma tendência por aumento de investimentos, despesas autônomas, demanda agregada a cada nível de renda. A demanda agregada vai de DA0 para DA1, sendo que as despesas autônomas, veja, eu estou considerando que elas estão aumentando de A/0 menos BI0 para A/0 menos BI1. Eu já estou considerando a taxa de juros de equilíbrio simultâneo ali entre mercado de bens e monetário, que eu vou escrever ali em cima, I1, né? Ela que vai ser a taxa de juros de equilíbrio. Mas, ou seja, pelo equilíbrio no mercado de bens, a gente tem a definição do nível de renda de equilíbrio, vamos dizer I1, Y1, ali no ponto C. E no ponto C também a gente vai ter a definição, então, justamente da taxa de juros I1 que eu estou considerando aí nessas despesas autônomas, tá? E referente a esse nível de renda Y1, a gente vai ter um aumento de demanda de moeda, e a demanda de moeda é altamente sensível à renda nesse caso. Então, um pequeno aumento de renda leva a um grande aumento da demanda de moeda, o que acaba aumentando os juros relativamente em relação ao I0', tá certo? O governo aumenta a oferta de moeda, isso tende a reduzir juros, mas pelo aumento de investimento, demanda, renda. Como a renda aumenta, aumenta a demanda de moeda, e isso acaba absorvendo grande parte do excesso de moeda ou do aumento de oferta de meios de pagamento que o governo promoveu, né? Então acaba reduzindo a queda dos juros, tá? Os juros, em vez de cair de I0 para I0', eles vão cair de I0 para I1, menor que a taxa de juros inicial. Vai dar um impacto sobre o volume de investimentos, demanda e despesas na economia. O nível de renda vai crescer, mas não tanto quanto cresceria se a demanda de moeda não fosse altamente sensível à renda, tá certo? Embora a demanda de moeda também, como a gente vai ver no próximo vídeo, ela não pode ser insensível à renda, porque se ela for insensível à renda, ela vai ser altamente sensível aos juros, e aí a política monetária vai ser completamente ineficaz em impactar o nível de renda nacional, tá certo? Mas, ou seja, esse é o caso em que pode parecer que não, né, graficamente, só crescer um pouquinho a oferta, o nível de renda, mas então o governo poderia promover mais oferta de moeda, um maior aumento de oferta de moeda, de tal forma a reduzir a taxa de juros mais ainda. Seja lá como for, a política monetária expansionista, nesse caso, é eficaz para aumentar o volume de demanda agregada na economia e o nível de produção nacional demandado, tá certo? O próximo caso, esse então é o caso em que a política fiscal é eficaz. Pode parecer que não, mas é. Se você visualmente não percebe, você vai dizer, não, o governo aumentou a oferta de moeda, o nível de renda aumentou só um pouquinho. Primeiro, eu considerei que a oferta de moeda, por razões meramente gráficas, eu considerei que a oferta de moeda cresceu só um pouquinho. Eu poderia aumentar mais ainda a oferta de moeda, né? Sendo que nós temos o problema que eu falei lá de políticas acomodatícias, né? E o governo sair expandindo a oferta de moeda vai acabar impactando os preços. Não é necessário chegar ao pleno emprego para que isso ocorra. Mas esse é o caso em que a política monetária é eficaz. E se você rever o último vídeo, o último slide, a gente viu que nesse caso também, o H tendendo a 0 e o K tendendo a 1, é o caso em que a política fiscal era ineficaz, né? O efeito de deslocamento seria máximo. Então, numa situação como essa, H tendendo a 0 e K tendendo a 1, se o governo quiser fazer uma política de aumento de demanda, ele não tem que usar política fiscal, tem que usar política monetária, tá certo? Agora vamos ver o outro caso, em que a política monetária seria ineficaz, que é um caso muito importante em economia, muito famoso e importante. Então agora vamos, ao contrário, considerar o impacto de aumento de oferta nominal de moeda sobre o equilíbrio do modelo SLM, só que agora com o H tendendo a infinito e o K tendendo a 0. Ou seja, situação contrária, né? Olha ali, o H tendendo aqui, acabamos de considerar H tendendo a 0, agora vamos considerar o H tendendo a infinito. H representa a sensibilidade da demanda de moeda aos juros, tá?
Então agora vamos considerar que a demanda de moeda é altamente especulativa. As pessoas querem dinheiro por considerar dinheiro um bom negócio. Mas então, vamos considerar inicialmente que o governo arbitra uma certa quantidade de moeda na economia, M0 barra, dividindo essa quantidade nominal de moeda sobre o nível de preços, nós temos os encaixes reais da economia. E há um equilíbrio simultâneo entre mercado de bens e monetário. Desse equilíbrio, nós temos a taxa de juros, digamos, e zero de equilíbrio simultâneo entre mercado de bens e monetário. A esse nível de juros, existe um certo montante de despesas autônomas, uma certa demanda agregada a cada nível de renda, a definição do nível de produção renda nacional de equilíbrio demandado e uma combinação entre juros e renda que mantém o mercado de bens em equilíbrio. Caso haja variação dos juros, isso leva à variação de investimento, despesas autônomas, demanda agregada e nível de produção renda nacional de equilíbrio demandado. Por esse ponto passa uma curva IS. De um lado, mercado de bens. Agora, se a gente pensar no mercado monetário, temos que levar em conta as características da demanda de moeda que eu estou considerando. Sendo a demanda de moeda altamente especulativa, então a gente já viu, ela tende a ser plana. Então, o nível de renda Y0, no extremo, a demanda de moeda é plana, perfeitamente elástica. Então, pela interação entre demanda e oferta de moeda, é definida a taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário. Por suposição, ali no ponto A, por suposição a I0 inicial. E a gente já viu que quando a demanda de moeda é plana, a LM também tende a ser plana, tá? Então esse é o ponto de equilíbrio inicial. Agora, se o governo, agora vai ser fácil, rápido, Se o governo aumentar a oferta de moeda, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai aumentar a oferta de moeda de M0 barra para M1 barra e o impacto vai ser o quê? O impacto vai ser que, como a demanda de moeda é altamente especulativa, então todo aumento na oferta de moeda vai ser absorvido pela própria demanda de moeda, de tal forma que não haja variação na taxa de juros. Então a gente vai do ponto A para o ponto B. Qual a diferença ali no mercado monetário? Qual a diferença entre A e B? A diferença é o volume de moeda retido pela população. O governo está fabricando dinheiro, forma de falar, expandindo os meios de pagamento e todos esses meios de pagamento a mais que estão sendo disponibilizados na economia está sendo retirado pela população que está guardando dinheiro vivo debaixo do colchão, forma de falar. Já falamos sobre isso, está todo mundo depositando dinheiro em conta corrente que seja, está sacando suas aplicações com prazo definido para aplicações de conta corrente, aplicações à vista, sem prazo, não rende juros, mas também você tem liquidez imediata, Então a gente vai do ponto A para o ponto B, só que nessa situação a taxa de juros não muda. Tudo que o governo bota de dinheiro na economia, a população tira. Então não há impacto nos juros, não há impacto em investimento, despesas privadas, demanda agregada, nível de produção nacional demandado. Ou seja, o ponto B no modelo SLM no mercado de bens é igual ao ponto A. Não há diferença nenhuma. O governo fabricou dinheiro, botou em circulação e a população retirou todo o dinheiro de circulação. E volume de despesas na economia permaneceu inalterado. Ou seja, claramente esse é o caso em que a política monetária é completamente ineficaz para impactar o nível de produção nacional de equilíbrio demandado. Se o governo quisesse, se você rever o vídeo passado, o primeiro slide era essa mesma situação da demanda de moeda. Lá a gente viu que a política fiscal era eficaz. Se o governo quiser gerar demanda, ele tinha que usar a política fiscal, gastar dinheiro. Mas aqui, se ele usar a política monetária nessas condições, que a demanda de moeda é especulativa, o impacto sobre a demanda vai ser nulo. Então a política monetária, nesse caso, é ineficaz. A política fiscal seria eficaz, tá certo? Esse caso é muito famoso e é conhecido em economia como a armadilha da liquidez. É uma situação que é a situação dos Estados Unidos dos anos 30, que eu já havia citado, e as pessoas estão retendo dinheiro vivo. Devido ao medo contra o futuro, não há boas oportunidades, a taxa de juros já caiu muito,
não vale a pena aplicar, não vale a pena investir. Empresas, a curva IS, como eu já havia dito, possivelmente ela seria vertical também, né? Pois as empresas seriam insensíveis à taxa de juros, os investimentos seriam insensíveis à taxa de juros. Então a IS já tende a ser vertical também, mas desenhei com uma certa inclinação. De qualquer forma, todo o dinheiro que entrar em circulação vai ser retido pela população. E a população está retendo uma quantidade enorme de dinheiro. A economia está cheia de liquidez. Dinheiro é o que não falta, só que as pessoas estão guardando, ninguém está gastando. Então, nesse caso, o que fazer? Botar mais dinheiro ainda? Estamos vendo aí, quanto mais dinheiro o governo fabricar e botar em circulação, a população só vai tirar e guardar mais ainda. É o pânico com relação ao futuro. Ninguém está querendo gastar dinheiro, está todo mundo guardando o máximo possível. Todo mundo é forma de falar, sempre exagero, vício de linguagem. É claro que a demanda de moeda não é exatamente plana, sempre tem alguém querendo investir, sempre tem alguém consumindo. Mas se imaginar a massa da economia, estaria numa situação como essa, todo mundo guardando com medo do futuro, né? Não vale a pena aplicar, porque o juros seria baixíssimo, próximo a 0, 1%, 2% ou menos ainda, né? E política monetária ineficaz. O mundo está em crise não por falta de dinheiro, mas por excesso de dinheiro. Só que está todo mundo guardando o meio de pagamento. Está todo mundo poupando o máximo possível, debaixo do colchão. Tá? Numa situação como essa, a política que tem que ser implementada é a política fiscal, que é a solução keynesiana. Então, baixar juros para aquecer a economia já não dá mais. Então o que o governo tem que fazer é gastar dinheiro na visão de Keynes. E para gastar, o que ele tem que fazer? Fabricar mais dinheiro ainda? Não, na verdade já foi fabricado um monte. Não tem cabimento mais fabricar. O que o governo tem é que captar o dinheiro que está junto à população. Ele vai se endividar a um juros baixíssimo e realizar gastos públicos, né? Isso na visão keynesiana. Não estou dizendo que eu concordo ou discordo, só é a teoria aí do Keynes, né? Mas enfim, vemos aí dois casos. Política fiscal, um caso é eficaz, outro caso não é eficaz, ineficaz, e vemos a política monetária, às vezes é eficaz, outras vezes é ineficaz. Sendo quando uma política é eficaz, a outra é ineficaz, tá certo? Sendo que em qualquer caso que você considere, a gente está falando de demanda. Demanda na economia, o governo é capaz de criar de uma forma ou de outra. A questão é se na economia nós vamos ter oferta e qual seria a reação da oferta à política do governo de gerar demanda de qualquer forma, a qualquer custo, né? A reação da oferta seria as pessoas exigir aumento de salário e as empresas aumentar preço face à quantidade exagerada de dinheiro em circulação. E que está sendo gasto nesse caso, né? Fundamentalmente, tá certo? Mas enfim, ficamos por aqui agora então. Valeu, tchau.